O que foi o Holocausto? O Holocausto foi uma prática de perseguição política, étnica, religiosa e sexual estabelecida durante os anos do governo nazista de Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Segundo a ideologia nazista, a Alemanha deveria superar todos os obstáculos que impediam a formação de uma nação composta por seres superiores. Teoricamente, os alemães legítimos eram descendentes dos arianos, um antigo povo que tinha pele branca e dera origem à civilização europeia. O discurso nazista dizia que os judeus eram os principais culpados por impedir esse processo. Com isso, Hitler passou a perseguir e forçar o isolamento em guetos do povo judeu na Alemanha. Mas será que todos concordavam com isso? Enquanto muitos almejavam a oposição pelo prestígio, haviam, surpreendentemente, alguns diplomatas que realmente queriam ajudar as pessoas. Esse foi o caso de algumas histórias que aconteceram durante a Segunda Guerra, quando cônsules de todo o mundo ajudaram os judeus a escapar da perseguição antissemita. Oskar Schindler. Quando a Alemanha começou a perder a guerra, em julho de 1944, a Schutzstaffel começaram a fechar os campos de concentração a leste e a evacuar os restantes prisioneiros para o oeste. Muitos foram mortos nos campos de concentração de Auschwitz e Grossrosen. O então industrial Oskar Schindler convenceu Amon Gut, comandante do campo de concentração de Krakow-Płaszów, a transferir os judeus para sua fábrica de esmaltes e munições em Brunlitz, República Tcheca, poupando os trabalhadores da morte nas câmaras de gás. O secretário de Gut, Mietek Pemper, compilou e passou a papel uma lista de 1.200 judeus que viajariam para Brunlitz em outubro de 1944. Schindler continuou a subornar os oficiais das SS para impedir o massacre dos seus empregados, até o final da Segunda Guerra, em maio de 1945. A essa altura, já tinha gasto sua fortuna em subornos e no mercado negro para comprar provisões para os seus funcionários. Anos depois, após algumas viagens, Oskar regressou à Alemanha, mas foi mal sucedido em vários negócios e teve que ser ajudado pelos seus Schindler e Juden, judeus de Schindler, aquelas cujas vidas ele salvou durante a guerra. Schindler recebeu a designação de Justus entre as nações pelo governo de Israel em 1963 e morreu em 9 de outubro de 1974. Aracy de Carvalho Guimarães Rosa. A segunda esposa do escritor Guimarães Rosa não podia ficar de fora desta lista. Aracy foi muito além dos deveres de funcionária que trabalhava no departamento de vistos na Embaixada Brasileira em Hamburgo, na Alemanha. Contrariando ordens, usou sua posição como chefe da seção de passaportes para conceder vistos a judeus entre os anos de 1938 até 1942, quando o Brasil se juntou aos aliados. O chamado Anjo de Hamburgo não só fornecia vistos, como também ajudava os refugiados financeiramente para a viagem ao Brasil, utilizando o dinheiro de seu próprio bolso, além de abrigar alguns deles. Nessa época, Guimarães Rosa era cônsul adjunto e eles ainda não eram casados. O escritor soube do que ela fazia e apoiou sua atitude, intensificando o trabalho de Aracy, livrando muitos judeus da prisão e da morte. O anjo viveu até os 102 anos de idade e faleceu em 2011. Irena Sendler. Com uma identidade falsa, Irena conseguiu permissão para trabalhar como vigilante sanitária no gueto de Varsóvia, até então o maior gueto judaico estabelecido pela Alemanha nazista na Polônia. Entretanto, isso era apenas sua fachada. Irena escondia crianças judias na parte inferior da caixa de ferramentas que carregava para fazer seu trabalho, e para as crianças maiores, carregava uma espécie de saco na parte traseira de sua caminhonete. Sendler mantinha um cão na parte de trás de sua caminhonete, que treinou para latir quando os soldados nazistas fossem permitir a entrada ou saída dela do local. Com o cão latindo, além de abafar os possíveis barulhos das crianças, os soldados não encostariam na traseira da caminhonete. Com essa tática, ela conseguiu salvar mais de 2.500 crianças. Por fim, quando foi pega, os nazistas quebraram ossos de suas pernas e pés na tentativa de obter informações, mas Irena não disse uma palavra. A polonesa apanhou severamente, mas sobreviveu graças à ajuda de um soldado alemão. Irena tinha uma lista com o nome de todas as crianças que conseguiu salvar, mantendo-a em um jarro enterrado próximo a uma árvore no fundo de seu quintal.
Depois da guerra, ela tentou contatar qualquer dos parentes das crianças que tivessem sobrevivido, para assim reunir a família. Como a maioria dos familiares tinham sido mortos, muitas das crianças foram para orfanatos e eventualmente conseguiram pais adotivos. Irina foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz em 2007, mas infelizmente não conseguiu ganhar. Ela morreu aos 98 anos de idade no dia 12 de maio de 2008. Weiße Rose. Rosa Branca foi um movimento antinazista da resistência alemã, de inspiração protestante. Os seus membros mais notórios foram os irmãos Sophie e Hans Scholl. Seus panfletos tinham trechos do Apocalipse e frases antinazistas e eram deixados em caixas de correio. Apesar do alto risco de serem capturados pela polícia, contavam com a ajuda de vários informantes. Socialistas, comunistas, sindicalistas e pessoas de outras crenças e ideologias clandestinamente escreveram, imprimiram e distribuíram artigos contra o nazismo. Muitos daqueles rebeldes foram detidos e presos em campos de concentração. Embora não se saiba por que escolheram o nome Rosa Branca para seu movimento, especula-se que signifique a pureza e a inocência frente à maldade. Hans e Sophie estavam indignados pelo fato dos alemães bem instruídos aceitarem as políticas nazistas sem contestar. Os irmãos foram guilhotinados pela Gestapo em 22 de fevereiro de 1943, depois de Sophie ser pega com panfletos antinazistas. Em julho, milhões de cópias do último panfleto da resistência, contrabandeado para o Reino Unido, foram lançadas sobre a Alemanha pelos aviões dos aliados. Os membros da Rosa Branca, especialmente Sophie, tornaram-se ícones na Alemanha pós-guerra. Podemos concluir. Todo alemão era nazista? Hitler teria respondido sim a essa pergunta, mas como você pôde ver, isso não seria verdade. Nos anos 30 do século XX, milhões de alemães votavam em outros partidos. Quando os nazistas tomaram o poder, inúmeros alemães arrumaram as malas e partiram para o exílio. Portanto, não é verdade que todos os nazistas tenham sido escolhidos por todo o povo alemão. Não é verdade que todos os alemães simpatizavam com o nazismo. A cultura alemã favoreceu o nazismo? De certo modo, sim. O amor à ordem e à disciplina, o militarismo prussiano e a noção de que formava uma comunidade com qualidades superiores ajudaram a absorver as ideias nazistas. Mas também existe outro lado. A cultura alemã também produziu personagens de grande conteúdo benevolente, preocupados com a liberdade, a inteligência e o bem-estar da humanidade, como Goethe, Kant, Thomas Mann e Beethoven. O mais importante não é concluir que a cultura alemã favoreceu o nazismo, mas perguntar: como pôde a Alemanha, um país com uma cultura de tanta tradição humanista, se submeter aos nazistas? E daí perguntar também: alguma sociedade está imune ao perigo fascista? O nazismo está morto ou poderá triunfar de novo? O que podemos fazer a respeito de tudo isso? A resposta ficará por conta de vocês.